Dialética negativa consiste apenas em encarar tudo o que existe sob o aspecto negativo e encarar o lado de mal, de exploração, de crueldade que existe em tudo, todas as relações humanas possíveis. Relações que tanto pode ser abarcar a sociedade inteira, quanto pode ser relações pessoais. Por exemplo, a relação entre marido e mulher, pai e filho, professor e aluno, e assim por diante. Eles começaram a enxergar o mal em tudo. E acreditavam, com razão, que com isso estavam realizando um programa que Marx havia enunciado, mas jamais realizado, e que Marx definia como a crítica radical de tudo quanto existe. Note bem, não se trata de criticar a economia capitalista, nem os países imperialistas, mas tudo quanto existe, né? Então você critica o casamento, a educação, a amizade, a economia, o trabalho, a lei, a moral, tudo é ruim, tudo é demoníaco. Os autores da dialética negativa, eles veem tudo pelo lado mal, inclusive as melhores coisas que existem. Ora, quando você se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se colocou acima da realidade existente. Toda a realidade é má e você é o crítico que a examina, analisa e condena. Automaticamente você está colocado acima da realidade, acima do universo, não apenas acima desta sociedade onde você vive, mas acima do universo inteiro. Só que, um momento, em que você se transformou? Você virou Deus? Porque você está acima? Não, porque Deus está acima de fato, mas Deus não cria o mundo para criticar o mundo, e sim para salvá-lo. Ou seja, você, quando se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se transformou no demônio. E o demônio, evidentemente, está livre de todas as obrigações humanas. O demônio só tem direitos, e o direito dele é fazer o mal contra aquilo que é mal. Como tudo é mal, ele pode fazer o mal contra tudo, e ele jamais será condenado e nem acusado. Veja, isto quer dizer que esta política esquerdista hoje, ela tem sobre o seu público, especialmente o público jovem, um tipo de atrativo que é completamente diferente da que tinha antes. Antes tratava-se de fazer o mal em nome de um bem. Agora não precisa mais do bem. Agora o mal é em si mesmo uma superioridade. Tão logo você aderiu a esta política, você está acima da humanidade. Você jamais é submetido a exame, você é o examinador, você é o julgador e você é o carrasco que vai destruir tudo. E você jamais será examinado. O dialético negativo, o acusador universal, ele está acima de todas as acusações. Ele não pode ser acusado, ele não pode ser sequer analisado. É o tipo invisível que vê tudo. Ele é o olho que tudo vê, para usar um antigo simbolismo esotérico. Ele é o olho que tudo vê e ele jamais é visto. Que enquanto esta filosofia da Escola de Frankfurt não for totalmente destruída, ela vai se renovar e vai reconstruir o movimento comunista milhões de vezes. Isso nunca acaba. Isso é indestrutível. Veja, a destruição não é destrutível. Né? A destruição vive apenas de destruir. Ou seja, nós podemos dizer que o pessoal da Escola de Frankfurt descobriu o segredo da vida eterna. Eles podem viver eternamente. É só viver da destruição e jamais propor nada positivo. Quando propor alguma coisa, propõe sob o nome de positivo algo negativo. Por exemplo, operar crianças de 5 anos, um menino de 5 anos que diz que é menina, você já manda operá-lo. Ela corta o órgão sexual dele e pronto, virou menino. Pode haver algo de bom nisso, é claro que isso é apenas destruição. Você não sabe o que vai ser desse menino mais tarde. Você não sabe se ele vai querer o seu órgão sexual de volta. Mas não precisa saber. Como é a destruição, e a destruição é sempre positiva, vamos em frente, e assim por diante. Mas a nova revolução, a revolução da dialética negativa, não pode ser criticada por nada. Porque ela tem o monopólio da crítica, ela tem o monopólio do discurso destrutivo. E o monopólio do discurso destrutivo transforma o seu portador num tipo sobre-humano. Ele jamais pode ser condenado em nome de nada, nem mesmo da própria revolução. Você vê que os antigos comunistas ainda tinham a possibilidade de ter que fazer uma autocrítica. Nós erramos em tal ponto agora. Agora não há mais erro, meu Deus do céu. Está entendendo? O poder atrativo desta coisa é ilimitado. E pela mesma razão, não adianta discutir contra esta revolução
com os argumentos e armas com que se usava contra a Revolução Proletária e a Revolução Fascista. Não adianta mais. As pessoas não são mais acessíveis a esse tipo de argumento, por quê? Elas são sobre-humanas. Você percebe? Um sujeito, por exemplo, que ele nasceu homem e decidiu virar mulher, bom, alguns acabam parecendo mulher mesmo, mas a maioria não acontece, o sujeito continua parecendo homem. Então você olha e vê um homem, mas ele diz, mas eu me sinto mulher e você não tem o direito de me olhar como os seus olhos me veem, você tem que me olhar como eu quero ser visto. Isso quer dizer que a piada do Groucho Marx, afinal, você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos? Virou realidade. Você tem que negar você tem que furar os seus olhos. Né? Você não tem o direito de enxergar as coisas como você as enxerga. Você tem que enxergar como o seu interlocutor quer ser enxergado. Então ele se colocou numa posição supra-humana. Ele não está mais em condição de ser julgado pelos mesmos critérios com que nós somos julgados. Ou seja, ele pode nos proibir de falar, sem jamais ser acusado de opressor ou de estar fazendo censura. Ele impedir você de falar significa o quê? Isso é liberdade de imprensa. Né? Me diga uma coisa, existe algum bem humano que seja absoluto? Não, nós somos apenas humanos, nós não somos Deus. O bem absoluto só Deus consegue fazer. Tudo que nós fazemos, nós dizemos assim, o bem predomina. Mas não quer dizer que ele seja 100%. Ele é, digamos, 90%, 80%. E nós nos satisfazemos com isso. Mas eles, onde houver 10% de mal, eles vão dizer que é tudo mal. E esse pequeno mal, ele está presente em tudo. Então, é tipo de, vamos dizer, falácia filosófica.